Quantas vezes você já sentiu que está correndo sem sair do lugar? Trabalha, paga a conta, luta, mas parece que nunca sobra nada. Quando vai respirar, aparece uma despesa inesperada. Quando pensa que agora vai, algo acontece e te derruba de novo. Fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar algo que pode mudar completamente a sua relação com o dinheiro e com a prosperidade. E se essa mensagem fizer sentido, já comenta aí embaixo. Eu escolho liberar minha abundância. Eu sei como isso dói, porque no fundo, a gente deseja viver com liberdade. Não é nem só sobre dinheiro, é sobre ter paz, tranquilidade e a chance de escolher o que quer viver. Você nasceu para isso, você nasceu para a abundância. Mas aí surge a pergunta, se eu nasci para a abundância, por que vivo em ciclos de aperto, dívida e preocupação? A resposta está dentro de você. Muitas vezes não é falta de talento, não é a crise, não é azar. São hábitos invisíveis que bloqueiam a abundância antes mesmo dela chegar. E é sobre esses 4 hábitos que eu quero falar com você. E mais importante, vou te mostrar como mudar cada um deles passo a passo. E o primeiro hábito é o seguinte: a máscara financeira. A máscara financeira é um dos maiores ladrões da abundância. Ela aparece sempre que você sente necessidade de mostrar uma vida que não é exatamente a que você vive. É quando compra algo só para impressionar, mesmo sem poder. É quando assume dívidas para manter aparência. É quando vende para os outros uma imagem de sucesso, mas por dentro o que sente é peso, preocupação e medo. O problema disso é que manter uma imagem custa energia, tempo e dinheiro. Você pode até enganar os outros, mas não engana a si mesmo, e muito menos a vida. Resultado? Em vez de vibrar expansão e autenticidade, você vibra tensão, medo e insegurança. E essa energia não atrai prosperidade, atrai mais bloqueio. Pensa assim, a abundância é como um rio. Para fluir, ele precisa de espaço. Quando você enche sua vida de máscaras e aparências, é como se colocasse pedras nesse rio, travando a passagem da água. Você gasta energia tentando parecer, mas continua vazio quando deita a cabeça no travesseiro. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta direta. Quantas vezes você se pegou fingindo que estava tudo bem nas finanças, mas por dentro estava desesperado? Isso é a máscara. E cada vez que fazemos isso, nos afastamos da verdadeira abundância. E aqui está a verdade. A abundância não sustenta mentira. Ela só floresce quando você é autêntico. Porque fingimento gera tensão e tensão gera bloqueio. Quer um exercício prático? Pega um papel e escreve 3 máscaras financeiras que você reconhece em si mesmo. Pode ser: eu compro coisas caras para parecer bem. Eu finjo que não me importo com dinheiro, mas me importo. Eu digo que está tudo bem financeiramente, mas não está. Depois de escrever, olha para cada item e pergunta a si mesmo: o que eu ganho e o que eu perco mantendo essa máscara? Você vai ver que o preço é muito mais alto do que imagina. E aqui está a chave. Quando você escolhe ser honesto consigo mesmo, mesmo que seja desconfortável, você tira o peso da máscara e libera espaço para a abundância fluir. Depois de entender o peso da máscara financeira, eu quero falar de um segundo hábito ainda mais perigoso: a mentalidade de escassez. Deixa eu ser completamente honesto com você. Essa talvez seja a armadilha mais comum e mais invisível de todas. Porque, ao contrário da máscara, que é visível nos atos, nas compras, nas postagens, a mentalidade de escassez acontece em silêncio, dentro da sua mente, repetindo frases, crenças e padrões que vão te sabotando sem você perceber. Você já se pegou pensando ou dizendo coisas como: dinheiro é difícil, eu nunca vou conseguir, isso não é para mim, rico só fica rico porque rouba, dinheiro não traz felicidade. Essas frases parecem inocentes, mas são como códigos que ficam presos no seu subconsciente. E o subconsciente é como um piloto automático. 90% da sua vida você age sem perceber
guiado por ele. Então, mesmo que você diga, quero ganhar mais, se lá dentro a mentalidade que predomina é dinheiro é perigoso ou eu não mereço, adivinha? Sempre que surgir uma oportunidade, você vai sentir medo, vai se auto-sabotar ou simplesmente vai deixar passar. Pensa numa pessoa que tenta correr, mas tem uma corda presa no tornozelo. É assim que funciona a mentalidade de escassez. Você até anda, mas nunca decola. Como ela nasce? A mentalidade de escassez geralmente nasce lá atrás, na infância. Talvez você tenha crescido ouvindo seus pais brigando por causa de dinheiro. Talvez tenha presenciado frases como a vida é dura mesmo, nós não temos esse privilégio, melhor se acostumar a viver com pouco. Essas frases, repetidas por anos, entram como verdades absolutas. É como se alguém instalasse programas no seu subconsciente sem pedir sua permissão. O problema é que você cresceu e continua rodando esses mesmos programas sem questionar. O impacto da escassez na vida adulta. E o resultado disso é devastador. Pessoas que não se permitem sonhar grande, que se sabotam, que vivem tentando sobreviver em vez de prosperar. Sabe aquela pessoa que tem uma ideia incrível, mas logo pensa, isso não vai dar certo? Ou alguém que começa a ganhar mais, mas misteriosamente gasta tudo e volta para o zero? Isso não é azar, isso é mentalidade de escassez agindo nos bastidores. E presta bem atenção, uma mente em escassez enxerga o mundo como um campo de falta. Se um amigo prospera, ela não pensa, se ele conseguiu, eu também consigo. Ela pensa, ele pegou o lugar que poderia ser meu. Essa visão gera inveja, competição doentia, julgamento e cria mais bloqueios. A realidade, no entanto, é outra. A abundância é infinita e o fato de alguém prosperar não diminui a sua chance. Ao contrário, abre caminho para você também prosperar. Como transformar essa mentalidade? Agora você pode estar pensando, tá, mas eu carrego isso há anos. Dá para mudar? Sim, dá. Mentalidade não é destino, é treino. Um dos primeiros passos é tomar consciência das frases que você mais repete. Durante um dia inteiro, observe o que você diz sobre dinheiro, sobre prosperidade, sobre si mesmo. Pode anotar num caderno. Você vai se surpreender com a quantidade de frases negativas automáticas que surgem. Depois, substitua conscientemente. Não precisa ser falso. Não precisa sair falando sou milionário se você não acredita. Você pode começar com frases mais sutis, como por exemplo, trocar eu nunca vou conseguir por eu ainda estou aprendendo como conseguir. Trocar dinheiro é difícil por eu estou descobrindo formas mais fáceis de atrair dinheiro. Trocar eu sou azarado por eu estou aberto a novas oportunidades. Percebe? Você não tenta pular de uma crença totalmente limitante para uma crença impossível. Você vai ajustando a rota, treinando o seu subconsciente para enxergar novas possibilidades. Um exercício prático imediato. Hoje, quando se deitar para dormir, feche os olhos e diga em voz baixa: eu libero agora todas as crenças de escassez. Eu escolho acreditar que a abundância é possível para mim. Repita isso algumas vezes, de forma calma, quase como uma oração mental. Não importa se a sua mente consciente continua duvidando, o subconsciente vai registrando. Faça isso por 21 dias seguidos e você vai notar que sua forma de encarar a vida começa a mudar. Você ficará mais aberto, mais atento às oportunidades, mais receptivo a ideias, e isso muda tudo. A mentalidade de escassez. É como viver em uma casa com janelas fechadas. O sol pode estar brilhando lá fora, mas você continua no escuro, porque não abre espaço. Ao mudar esse hábito, você abre a janela. O sol da abundância já está ali, ele sempre esteve. A diferença é que agora você permite que ele entre. Agora vamos falar de um hábito silencioso, número 3, mas que é talvez um dos mais cruéis para quem busca a abundância: viver sem propósito definido. E eu quero falar na lata. Viver sem propósito é como dirigir um carro sem destino. Você gasta combustível, roda quilômetros e no fim não chega a lugar nenhum. Sabe aquela sensação de correr em círculos? De trabalhar, mas não sentir progresso real? Pois é, isso não vem da falta de esforço.
mas da falta de clareza. O erro de viver para agradar os outros. Muita gente passa a vida inteira buscando reconhecimento. Faz faculdade porque a família quis. Entra num emprego porque dá status. Compra coisa só porque todo mundo tem. O problema é que quando você vive o sonho dos outros, não importa o quanto ganhe, você nunca se sente completo. O resultado? Você corre para acumular dinheiro, mas lá no fundo está vazio. Porque a abundância não sustenta disfarces, ela sustenta propósito. E eu te digo uma coisa que aprendi na prática. Dinheiro que vem sem propósito definido vai embora rápido. É como água escorrendo entre os dedos. Você pode até fechar a mão, mas não segura. A força do propósito definido. Napoleon Hill, no clássico Pense e Enriqueça, falava de definiteness of purpose, a clareza absoluta sobre o que você quer e por quê. Quando você define isso, tudo muda. Sua mente filtra melhor as oportunidades. Você começa a dizer não para o que não está alinhado e sim para o que te aproxima do seu objetivo. É como ajustar o GPS. De repente, os caminhos começam a aparecer. Já percebeu como pessoas com visão clara sabem dizer não sem culpa? É porque elas já decidiram o rumo delas, enquanto quem não tem propósito definido se perde em 1000 direções, desgasta energia e nunca prospera de verdade. A vida sem visão. Lembra daquela frase? Onde não há visão, o povo perece. Ela é verdadeira em qualquer área da vida. Se você não tem visão, se não tem um norte, você vai aceitar qualquer coisa que aparecer. É por isso que tanta gente acorda anos depois, percebendo que viveu no piloto automático, sem construir nada que fizesse sentido. E dói. Dói porque a pessoa percebe que investiu suor, tempo e energia em coisas que não refletiam sua essência. Como descobrir o seu propósito? Talvez você esteja pensando, ok, mas eu nem sei qual é o meu propósito. Como eu descubro? Eu vou te dar algumas perguntas simples que me ajudaram muito. O que eu faria mesmo sem ganhar dinheiro? O que eu já faço naturalmente bem, sem muito esforço? O que faz o tempo voar quando estou envolvido? Se eu já tivesse todo o dinheiro do mundo, como escolheria ocupar meus dias? As respostas dessas perguntas geralmente revelam pistas fortes sobre o seu propósito. Não espere que apareça escrito em letras douradas na sua frente. O propósito é descoberto em pedaços, em testes, em movimentos, mas ele sempre deixa sinais. Exercício prático do propósito definido. Pegue uma folha de papel agora, ou no final desse vídeo, e escreva uma frase que resuma o seu propósito. Não complique, deixe simples e direto. Algo como: meu propósito é transformar vidas com meu conhecimento. Ou, meu propósito é criar soluções que facilitem a vida das pessoas. Ou, meu propósito é cuidar, inspirar e apoiar quem precisa. Depois de escrever, leia essa frase todos os dias. Isso treina sua mente para lembrar a direção mesmo quando a rotina tenta te desviar. A falta de propósito definido é como remar em um barco furado. Você até se esforça, mas a água entra e você continua no mesmo lugar. Quando você encontra seu propósito e o define com clareza, o esforço deixa de ser aleatório e começa a se transformar em construção real. E aí sim, a abundância encontra caminho para fluir, porque não está mais alimentando máscaras ou distrações, está sustentando a sua verdade. Quarto hábito. Se até aqui falei de máscara, de mentalidade de escassez e da falta de propósito, agora quero te mostrar um hábito que parece sutil, mas é um dos maiores bloqueios da abundância: a resistência ao fluxo da vida. Você já ouviu a frase, o que você resiste persiste? Pois é exatamente isso. Muitas vezes não é a ausência de oportunidade que trava a sua prosperidade, é o fato de você mesmo colocar o pé no freio, resistindo ao que já poderia estar fluindo. Como essa resistência aparece? Ela aparece em várias formas.
Quando surge uma oportunidade de trabalho ou negócio, mas você pensa, e se eu fracassar? Quando alguém te propõe parcerias, mas sua primeira reação é duvidar, desconfiar, recusar. Quando você sente vontade de mudar algo na vida, mas fica paralisado pelo e se? No fundo, quem resiste está sempre tentando controlar tudo, quer garantia absoluta antes de dar os passos. Mas a vida não funciona assim. A abundância flui para quem se abre, não para quem levanta muralhas de defesa. O exemplo da água. Pensa num rio tentando correr. Ele encontra caminhos, contorna pedras, se adapta. Agora pensa numa represa super trancada. A água fica lá, presa, sem poder avançar. É exatamente isso que acontece quando você resiste. A abundância já está aí, perto, pronta para invadir sua vida. Mas você fecha a barragem com medo. Resultado, em vez de deixar o rio fluir, você mesmo o represou. E isso traz ansiedade, estresse, sensação de estar preso. Por que isso acontece? Resistir é, muitas vezes, fruto do medo. Medo de perder, medo do julgamento, medo de não estar pronto, medo do novo. E eu não vou romantizar aqui, o medo é real, eu sei disso. Só que se você vive apenas para evitar riscos, vai evitar também as recompensas. Já percebeu como pessoas realmente prósperas estão sempre abertas? Testam coisas, exploram caminhos, arriscam-se, não porque não sintam medo, mas porque entenderam que a vida recompensa movimento, não paralisia. Como parar de resistir? O primeiro passo é aceitar que não há garantias absolutas. Você nunca terá 100% de certeza antes de agir. O que você pode ter é alinhamento. Se aquilo combina com seus valores, com seu propósito, você precisa se permitir. O segundo passo é mudar a reação automática ao novo. Em vez de pensar, e se der errado? Pergunte, e se der certo? Em vez de travar na dúvida, pergunte a si mesmo, o que eu realmente tenho a perder? E o que posso ganhar? O terceiro passo é praticar pequenos movimentos de confiança. Não precisa ser um salto gigante de uma vez. Pode ser dizer sim para uma oportunidade que você normalmente dispensaria. Pode ser testar um caminho, mesmo que com receio. Cada pequeno movimento vai te treinando a confiar mais. Exercício prático. Hoje, delibere conscientemente sobre algo que você estava resistindo e dê um micro passo em direção a isso. Exemplo, você sempre pensou em investir, mas morria de medo. Então, em vez de ignorar, leia algo simples e invista um valor pequeno, apenas para sair da paralisia. Ou você sempre sonhou em expor um talento, mas ficava travado pelo medo da rejeição. Poste algo simples, compartilhe com alguém de confiança, dê o primeiro passo. O segredo está em se acostumar a abrir espaço e não em se forçar a dar saltos gigantes de uma vez. Resistir ao fluxo é como segurar a respiração. Você até consegue por um tempo, mas eventualmente sufoca. Quando relaxa e confia, o ar entra naturalmente. A abundância funciona exatamente igual. Quanto mais você tentar controlar, mais vai se sentir apertado. Quando solta e se alinha ao seu propósito, a vida responde. Agora que chegamos até aqui, eu quero que você respire fundo e olhe para dentro de si. Você percebeu? Não é o mundo lá fora que tem travado a sua prosperidade. Não é a falta de oportunidade, não é azar. São esses 4 hábitos, internos, quase invisíveis, que roubam sua energia antes mesmo da abundância florescer. A máscara financeira, que te faz gastar energia sustentando uma imagem em vez de viver sua verdade. A mentalidade de escassez, que coloca correntes invisíveis no seu subconsciente. A falta de propósito definido, que te faz correr sem destino. A resistência ao fluxo, que te paralisa diante das oportunidades. Quando você tira a máscara, quando substitui frases de escassez por afirmações de crescimento, quando encontra um propósito claro e quando se abre para deixar a vida fluir, algo mágico acontece. A abundância que já estava aí começa a aparecer. Porque, no fundo, a abundância não é algo que você conquista do lado de fora. Ela é consequência de quem você escolhe ser por dentro. E eu vou repetir,
A abundância floresce quando você vibra autenticidade, clareza, confiança e gratidão. O resto é consequência. Se essa mensagem fez sentido para você, declare nos comentários: eu escolho liberar minha abundância. E compartilhe esse conteúdo com alguém que precisa parar de se sabotar e começar a viver de verdade.